Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 14 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é quinta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós vamos direto falar com a repórter Carla Lucena, que tem os detalhes da pauta de hoje. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, nessa primeira parte da sessão plenária, por maioria de votos, os ministros decidiram manter trecho de uma lei do Rio de Janeiro que obriga as empresas prestadoras de serviços a enviarem aos consumidores os dados dos funcionários que vão realizar aí algum reparo na casa desses consumidores. Esse caso chegou aqui ao Supremo depois que 2 associações ligadas à área de telefonia, as empresas de telefonia também estão dentro dessas obrigatoriedades, questionou essa lei dizendo que o Estado do município não poderia aprovar essa norma, que seria então competência da União. Os ministros aqui, ao analisarem esse caso, eles discutiram que a lei do Rio de Janeiro, ela não está falando de telecomunicações, que aí sim seria uma competência da União, mas está falando de segurança dos consumidores. Vamos acompanhar alguns trechos dos votos dos ministros. A exigência de que a empresa comunique ao consumidor que recebeu o serviço, de que está enviando o servidor, não me parece poder se enquadrar minimamente na ideia de interferência com o serviço de telecomunicações propriamente dito. Examinando a lei aqui do Rio de Janeiro, eu verifico o que se pretende regular, disciplinar, é a realização de reparo ou a prestação de serviços nas residências ou nas sedes de seus consumidores. Portanto, penso que, em princípio, nada tem a ver com a telecomunicação tal como definida na lei específica. E ainda na primeira parte da sessão plenária de hoje, os ministros exigiram que não cabe fracionar honorários advocatícios quando há uma pluralidade de réus em processos envolvendo a Fazenda Pública. A sessão plenária do Supremo volta daqui a pouco com uma discussão que começou no finalzinho da primeira parte, que trata de leis do Rio Grande do Sul que garantiram as mesmas condições de funcionários de autarquias a empregados de sociedades, de empresas de sociedade mista. Quem volta agora, já depois do intervalo, a falar sobre este caso é o ministro Alexandre de Moraes. E a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora eu volto com você, William. Obrigado, Carla. A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo pediu pena máxima de 80 anos de prisão para o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Ele teria supostamente desviado 7 milhões de reais na estatal em programas de reassentamento para obras do Rodoanel Mário Covas. Evelyn Araújo. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro deveria ter sido usado na indenização de moradores afetados pelas obras. Paulo Vieira de Souza é acusado de peculato e organização criminosa. Além dele, outras 3 pessoas também foram denunciadas pelo esquema de corrupção. A defesa do ex-diretor da Dersa disse que só vai se manifestar no processo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebeu nesta quarta-feira 13 governadores e representantes dos estados do Nordeste. Governadores e procuradores gerais dos estados estiveram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para falar de assuntos que são temas de ações no STF. Entre eles, o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que reúne recursos para financiar a educação básica no Brasil. Para os chefes do Executivo, a complementação do Fundef é mais do que necessária no momento de crise financeira. Que é dinheiro novo, dinheiro que efetivamente vai contribuir para que os estados possam recuperar suas finanças públicas, garantir o custeio da atividade da educação e investir, que é aquilo que a sociedade precisa. Combate à pobreza, combate às desigualdades sociais e regionais. Ficamos de fazer uma agenda com a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora. Devemos fazer isso agora em fevereiro, ainda em fevereiro. E o que ele coloca é, no momento em que tiver liberado para a pauta, tem o compromisso de trazer para a pauta. E só lembrando que nós estamos, inclusive, em cenário de calamidade financeira, né? Rio Grande do Norte, por exemplo, em calamidade financeira, mas outros estados também.
diante do desequilíbrio fiscal financeiro violento. Daí a importância, repito, né, de que essas agendas, enfim, prosperem, que elas se tornam mais importantes ainda diante, né, desse cenário que nós estamos vivendo. Uma outra questão, essa mais delicada, tratada durante a reunião, foi sobre a ação a respeito das regras para a divisão dos royalties do petróleo. A decisão do STF pode representar incremento na receita dos cofres públicos estaduais. Esta edição do Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.